Olá, pessoal do sexto ano. Aqui é o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e eu quero conversar com vocês sobre mais um dos elementos que constituem o nosso movimento, a nossa dança, né? Que estão presentes na dança. Vem comigo? Olha só, então a gente está falando de danças criativas, os elementos que compõem o nosso movimento quando dançamos. E nesse vídeo a gente vai falar de forma específica do espaço. Nosso objetivo então é identificar esses elementos do movimento presentes na dança, né, em específico o espaço. Você aí, sabe dizer o que é dança? Eu acredito que sim, né? Todo mundo já tem essa noção do que é dança. E com relação a esses elementos do espaço, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, nós vamos continuar a nossa conversa. Falando do espaço então, o que é o espaço? O espaço é o lugar aonde a gente dança. É assim que nós temos que entender o espaço, né? O lugar aonde vai acontecer a nossa dança, aonde estarão compreendidos os nossos movimentos, a nossa coreografia. Olha a imagem que a gente tem aqui no slide. Quando a gente fala de espaço, a gente tem que lembrar que esse espaço tem quantas dimensões? 3 dimensões. Então a gente está falando, né, do lado, dos nossos lados, as nossas diagonais, para cima, para baixo, perto, longe. Então a gente está falando do espaço em todas as suas dimensões. Quando a gente fala de espaço na dança, a gente está falando do lugar onde nós estamos dançando, mas não só do lugar do chão, né? Mas do ambiente total onde vai acontecer a nossa dança, tá? Então, quando falamos em espaço, estamos falando dele amplo, levando em consideração todas as suas dimensões, ok? Lembrando, então, quais são os 3 movimentos, os 3 elementos do movimento que constituem a dança? O tempo, o espaço e o movimento em si. O tempo nós já aprendemos que é a questão do ritmo, né? O tempo, quem marca para nós o tempo é a batida rítmica da música, tá? O espaço, que é o que nós estamos tratando agora, é o ambiente. Então nós vamos entender algumas características presentes nesse ambiente onde vai acontecer a dança, tá? E o movimento a gente vai deixar lá para frente um pouco, ok? Então, o espaço. Nós ocupamos o espaço e somos tomados por ele, quer em movimento ou não. Ou seja, eu parado, o meu corpo ocupa um lugar no espaço. Se eu estiver sentado numa cadeira, o meu corpo está ocupando um lugar no espaço. Quando eu estou dançando, quando eu estou me movimentando, esse lugar que eu ocupo no espaço estará em constante modificação, tá? Quando eu me movimento, eu vou mudando o meu espaço, tá bom? Eu vou ocupando outros lugares dentro do espaço. Quando nos movimentamos, mudamos a nossa ocupação do espaço, certo? Então a gente tem que levar em conta isso quando a gente pensa em dançar. O meu dançar implica em eu ter alguns movimentos, né? Eu vou me movimentar, por exemplo, dentro de uma sala. Então eu tenho que levar em conta que esses movimentos eles estarão, de alguma forma, delimitados pelo tamanho do espaço que eu tenho. Ou seja, quanto maior o espaço, mais movimentos nós podemos fazer com segurança. Então, quando a gente pensa numa dança, numa coreografia específica, essa coreografia ela deve estar adaptada ao espaço aonde nós vamos dançar, né? Ao espaço destinado para essa dança. Se eu tenho um amplo espaço para dançar, eu posso ter movimentos bem mais amplos, uma coreografia que envolve vários estilos de movimentos, tá? Com esses movimentos com uma amplitude bem maior. Se eu tenho um ambiente, um espaço menor, mais restrito, os meus movimentos também estarão de alguma forma restritos por esse espaço, tá?
Então, de acordo com o espaço, é que eu vou depois determinar quais serão os meus movimentos. Por isso que quando a gente vamos, por exemplo, ensaiar a dança da festa junina, a dança da quadrilha. Não adianta a gente ficar ensaiando, por exemplo, dentro da sala de aula, se a dança irá acontecer lá na quadra da escola. Então é preciso que o ensaio aconteça lá na quadra da escola, que é o espaço que será destinado para a apresentação dessa dança. Então nós precisamos conhecer o espaço dessa apresentação da dança para que a gente possa ensaiar e melhor usar aquele espaço, ocupar aquele espaço, certo? Adequar os nossos movimentos dentro do ritmo da música e dentro do lugar, do espaço que nós temos destinado para a dança, ok? Então, a relação do tamanho do nosso espaço, né, tem a ver com os movimentos que nós vamos fazer, ok? Então, quanto maior o espaço, eu posso me movimentar com mais segurança, né? Não preciso ter tanta preocupação, por exemplo, de trombar com alguma outra pessoa que esteja dançando junto comigo, bom? Vamos ver se vocês entenderam um pouquinho, tá? Que relação podemos estabelecer entre nossos movimentos e o espaço? Olha, eu só falei disso até aqui, tá? Então agora eu quero que você sente um pouquinho, se acalme, pense nessa relação entre espaço, lugar de dança e os movimentos envolvidos na dança, os movimentos da coreografia, e tente explicar como que se dá essa relação entre os movimentos da dança e o espaço destinado para a dança acontecer. Faça suas anotações aí, um tempinho para que vocês possam copiar o enunciado e já começar a fazer as suas anotações, tá bom? A gente volta logo.
Muito bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí melhor essa relação. Só lembrando, né? O espaço é que vai determinar os tipos de movimentos, que vai me dar a segurança de movimentos e a amplitude dos meus movimentos, né? Os movimentos devem estar adequados ao espaço que eu tenho para dançar, certo? Então essa que é a relação que existe entre espaço e movimento dentro da dança. Agora vamos entender algumas características desse espaço? Então, o tipo do espaço. Olha só, eu posso ter espaços internos e externos. Interno, por exemplo, dentro de uma sala ou dentro de um ginásio. Externo, no ambiente aberto, uma praça, né, uma quadra esportiva aberta, né, um espaço sem cobertura, né, um campo de futebol, por exemplo, é um espaço aberto. Então, nós temos dois tipos de espaço, interno e externo. E também nós temos o espaço público e o espaço privado. Por exemplo, uma praça numa cidade, ele vai ser um espaço externo e público, né? Um espaço, um ambiente externo e aberto ao público, certo? Já um teatro, né? Um teatro, como aqui em Curitiba nós temos o Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra é um espaço interno, certo? Fechado, e também um espaço privado, né? Você tem que até, para assistir alguns festivais ou algumas apresentações de dança, você tem que comprar o ingresso para poder entrar lá e assistir, tá bom? Então, essa é a classificação que nós temos do espaço quanto ao tipo, interno, externo, público ou privado. Daí nós também podemos classificar o espaço quanto às direções. Olha só, imagina que aqui no centro está o seu corpo. Então, falando em direções, nós temos frente, trás, lado direito, lado esquerdo e ainda todas as diagonais, ó. Diagonal direita, diagonal esquerda, né? Direita para frente, diagonal esquerda para trás, direita para trás ou baixa e alta, tá? Então isso nós estamos falando nas direções. Além de lado, frente, trás e diagonais, nós ainda temos a direção para cima e para baixo, certo? Então vejam quantas direções a gente acaba tendo para o nosso, dentro do espaço, quantas direções o nosso movimento pode acontecer. Para cima, para baixo, para o lado, para frente, para trás e nas diagonais, tá bom? Então, se a gente pegar, vamos dizer, um tabuleiro, nós vamos encontrar essas direções no tabuleiro de xadrez, por exemplo, tá? No espaço é assim mesmo, as mesmas direções, tá? E como nós estamos ainda falando de 3 dimensões, a gente ainda tem para cima e para baixo, ok? Outra classificação são os níveis, tá? Então, são basicamente 3 níveis de movimentos aqui, quando a gente trata de espaço. O nível baixo, médio e alto. Como que é isso? Por exemplo, uma dança, os movimentos acontecem próximo ao solo, com os dançarinos rolando no chão. Então, esses movimentos estão acontecendo num nível baixo, tá? Um outro exemplo, uma dança que acontece em que os movimentos dos bailarinos, eles têm muitos movimentos de quadril, né? Então, essa dança, ela está acontecendo num plano médio, né? A maior parte dos movimentos é no quadril. Por exemplo, a conhecida dança do ventre, né? A dança do ventre é um exemplo de dança no nível médio, certo? E, por fim, o nível alto. Daí nós estamos falando daquelas danças em que os bailarinos, os dançarinos elevam os braços, né? E os movimentos acontecem até para cima da cabeça. Existem alguns, por exemplo, ritmos urbanos, né? Que exploram bastante essa dança com os braços acima da cabeça. Então, daí a gente está falando numa dança que acontece num nível alto, tá? Só para vocês entenderem melhor. Nível alto, nível médio e nível baixo lá, bem próximo ao solo. Ok? Entendido isso? É um pouquinho técnico, tá? Mas só para a gente entender, quando a gente está dançando, quais são as características dos nossos movimentos.
se a gente está ocupando o espaço com movimentos em diagonal, para frente, para trás, alto, médio, baixo, para a gente entender um pouquinho mais, né, essas características técnicas da nossa dança, ok? E ainda temos as extensões, né? Então, de acordo com o espaço, nós vamos ter movimentos perto, média extensão e também movimentos longe. Então, a nossa relação aqui é o quê? É o nosso corpo. Então, se os movimentos que eu faço estão sempre próximos do meu corpo, não há muito deslocamento meu no espaço, eu estou, né, com uma extensão perto. Se o meu corpo se desloca, ele está sempre trocando, né, 2 passinhos para um lado, 2 passinhos para o outro, 2 passinhos para frente, para trás. Então, a gente está falando de uma extensão média. Agora, se os meus movimentos são bem amplos, né? Se, por exemplo, eu tenho até grandes deslocamentos, corridas na minha dança, então a gente está falando de uma extensão longe, né? Lembra que essa questão da extensão, claro que está muito relacionada ao tamanho do espaço que eu tenho, né? Se eu tenho um espaço pequenininho para dançar, né, a minha extensão vai ser sempre perto, né? Se eu tenho um espaço um pouco maior, por exemplo, uma pequena sala, eu já vou trabalhar com uma extensão média. E se eu tenho um grande palco para dançar, essa extensão vai ser maior, né? Vai ser mais ampla. Eu vou trabalhar com uma extensão no longe também, tá? Dentro de uma dança, a gente pode ter os 3 tipos de movimento envolvidos. Movimentos que vão acontecer perto do meu corpo, médio e longe. Beleza? Segunda atividade nossa, então. Quais são os níveis que nosso corpo pode ocupar e movimentar-se no espaço? Olha, vou dar uma dica para vocês. Nós estamos falando aqui de níveis. São 3, tá bom? Um tempinho, então, para você copiar e responder o exercício e a gente volta lá.
E aí, pessoal, lembrou dessa questão dos planos? Vamos dar uma lembrada, então? Quais são os níveis que os nossos movimentos podem acontecer? Nível alto, né, para cima da minha cabeça, médio, na altura da minha cintura, e o baixo lá, próximo ao chão, tá? Então, esses são os níveis aonde os meus movimentos podem acontecer no espaço, no lugar aonde eu estou dançando, ok? Lembrando ainda, é preciso relacionar o entendimento do nosso corpo e do ambiente, né, no contexto, né? Então, a dança trabalha muito com mensagens, então o ambiente também tem a sua mensagem junto com a nossa dança, então a dança ela tem que estar combinada com o ambiente para conseguir transmitir essa mensagem, tá? E isso vai estabelecendo conexões com o dançarino e com o ambiente onde a dança está acontecendo. Relembrando então o que nós estudamos, aprendemos que o espaço é um dos elementos presentes na dança e estamos sempre ocupando uma parte do espaço. Conforme a gente vai se movimentando, esse local onde a gente está ocupando vai mudando e a gente sempre tem que levar isso em consideração quando dançamos, ok? Muito bem, gente. Ficamos por aqui. Um abraço para vocês. Até a próxima.